Podemos abrir a palavra do Senhor em Tiago 5. Tiago 5. Depois de Hebreus. Vamos falar de oração hoje. Temos um propósito de oração, de jejum pela nossa nação. Algo profético está acontecendo. E nós sabemos que a oração nunca foi e jamais será um assunto secundário, não é mesmo? A oração, ela continua sendo a chave do avivamento. Ela é a respiração da nossa vida espiritual, ela é o nosso antibiótico. Diz assim, Tiago 5, 13 ao 16. Está alguém entre nós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode e possui eficácia a súplica do justo. Amém? Aqui é bem interessante porque Tiago, ele escreve, a oração como imperativo. Tem que orar, Oramos, vamos orar. E nós sabemos que quem não ora, peca, Nós pecamos não orando muitas vezes. Então ele significa que temos que orar. E essa oração, ela exige muito esforço. A gente tem visto isso nas quarta-feiras de oração aqui, ou nas orações da manhã, ou na oração antes do culto. Temos visto quão dificuldade nós temos para orar, Para se esforçar de sair de casa 1 hora antes para vir orar, ou meia hora que seja. Então ela exige muito esforço. Nós estamos fazendo COP de novo esse ano, E poucas pessoas deram o seu nome. Por quê? Porque tu tens que abrir a tua casa de 15 em 15 dias. Você tem que receber pessoas, para orar durante aquele 15 dias antecedendo a tua reunião do COP. Você tem a responsabilidade de orar aqueles 15 dias pelo casal ou pela pessoa que você vai receber naquele dia na tua casa ou na casa da pessoa. Então, exige um esforço de um cafezinho, o esforço de você orar por 15 dias e ler a palavra. E não é todos que querem, não é mesmo? Não é todos, A gente vê poucas pessoas querendo participar do COP, porque está exigindo um esforço da nossa parte. Então a oração é a grande oportunidade espiritual de nós sermos parceiros de Deus, Naquilo que Ele está criando e fazendo. Por exemplo, a nossa nação, já foi falado aqui, foi falado quarta-feira, as igrejas já estão à frente, orando e jejuando, clamando pela nação. Vários amigos nossos de igreja, pastores, já estão levantando jejum e oração pela nação. Porque é o momento profético da nossa nação. Então é momento de orar, de jejuar. E eu queria pedir até uma coisa, assim, em nome de Jesus, como autoridade, até esposa de pastor, dos pastores aqui, que não lançamos, gente, nenhuma palavra de maldição sobre os governantes. Não façam isso. Retire dos seus lábios qualquer reclamação, qualquer palavra lançada. Às vezes a pessoa assim, se pudesse, pegaria um muçulmano e colocava uma bomba lá dentro do Planalto e matava tudo, Coisas dessa, a gente pensa isso. Já pensei em várias coisas também, ainda bem que ficou só no pensamento, Que a gente se ira com a situação. Olha umas reportagens aí na televisão, os vídeos. Tem uma pessoa que tem trazido vários vídeos dos dias da passeata. Está na internet, Você fica irado com as coisas que estão acontecendo. Então tem vontade de matar todo mundo, Então, deixa que o Senhor faz. Quem crê que Deus está no controle? Quem? Amém? Deus está no controle de tudo. Não adianta nós querer fazer alguma coisa. Ore, vamos orar. Vamos clamar.
E o Deus da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso, já está fazendo, não é mesmo? Me lembro de alguns meses atrás, a gente falou com uma pessoa, nós vimos, aliás, um vídeo que foi enviado para a gente, de uma mulher cristã que trabalha no Planalto. E eles têm momentos de oração diariamente naquele lugar. Ela diz que são os sapatinhos de fogo lá de Brasília, que oram num exato horário, lá eles ficam clamando pelos governantes. E ela diz que desde que o governo, que esse povo está mexendo com as crianças, porque mexeram nos pequeninos, mexeram com nossos filhos, não é verdade? Nossos netos. Aquelas cartilhas chegando nas escolas, estão mexendo com as crianças. No momento que começaram a mexer com as nossas crianças, Deus interviu. E até eu queria falar alguma coisa. Vocês lembram dos Mamonas Assassina? Quem lembra? Né? Quem não lembra? Imagina. Fez 20 anos esse ano. Não sei se lembram de uma homenagem que fizeram para eles. Que foram mortos todos, né? E eu nunca me esqueço, até ouvi de novo a mesma cena. Imagina, 20 anos atrás, né? Hoje, jovens de 20 anos. Aquele grupo foi enviado por Satanás. A gente via literalmente. Me lembro de uma cena, de um show que eles foram fazer. E eles vieram de fralda. Quem lembra disso? Eles botaram fraldas. Lembra? Vieram tudo de fralda. Com um baita de uma pregadeira aqui, sem roupa, sem blusa. Tudo no palco. E uma daqueles não colocou cueca por baixo. Não sei se vocês lembram dessa cena. Caiu a fralda dele. E pareceu tudo, gente. E eles não estavam nem aí. Passou de novo essa cena. Na homenagem deles. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles estavam tão famosos. Eles estavam sendo tanto idolatrados pelas crianças e adolescentes. Que esse grupo, eles iam machucar essa geração. Eles iam arrasar, acabar com a geração. Marcar mesmo, terrivelmente. E vários daqueles meninos já eram cristãos desviados. A gente sabia da história deles. E o que é que Deus fez? Deus, quando viu que eles estavam mexendo com as nossas crianças, que eles iam machucar uma geração de jovens, que há 20 anos, teriam 20 anos, estão 20 anos agora, né? 20, 25. Deus interviu. Amém? Não interviu? Não sobrou. Nem para contar a história. Todos. Acabou. Então Deus está no controle. Amém? Deus está, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Fé, sabe? É quando você conhece a palavra e você crê que quando diz, eu estou no controle de tudo, eu estou e acabou. E Deus está. E nós cremos que Ele está no controle. A nossa parte, nesses dias agora tão difíceis, é orar, orar e orar. E acumular brasa na cabeça dessas autoridades. Acumular brasa, queimar mesmo eles, queimar com oração, né? Orando em todo o tempo. Então nós queremos falar um pouco, né, sobre isso hoje. Porque não importa se a autoridade é ruim ou não, ela é má ou ela é boa, nós temos que nos submeter, diz a palavra de Deus. Não adianta nós maldizer nenhuma autoridade. Temos a história de Davi com Saul, muito, muito clara ali, né? Davi não ousou tocar em Saul. E Deus deu 2 oportunidades para Davi ir lá e matar Saul. Davi diz, eu não farei isso, mas Deus deixou. Vamos ver o que o meu filho Davi vai fazer. Eu vou dar autonomia para ele acabar com Saul. Mas ele disse, não, ele é uma autoridade. Bom ou ruim, ele é uma autoridade. E Davi não ousou tocar naquela autoridade. Ele teve a oportunidade. Ele disse, não, deixa Deus fazer. E lá na frente nós sabemos o final da história, né? Por quê? O povo quis um homem bonito. Ele pediu Saul, né? O povo elegeu Saul. E o povo elegeu a Dilma, não é verdade? A presidenta Dilma, escolheram. Eu não me conformei com alguns irmãos. Quando eu sou PT, não, vai ser a Dilma. Quantos, né? Eu não acredito, mas quiseram. Quantos crentes quiseram? Agora está aí o resultado, né? Agora eu creio que nisso tudo nós temos que nos aquebrantar, se humilhar e pedir perdão a Deus da nossa atitude errada. E aí Deus vai poder fazer, amém? Então, tem aqui, vamos abrir, às vezes tem irmãos que não sabem onde está. 2 Crônicas 7:14, para nós falar ver essa oração de humilhação.
Segunda Crônicas 7:14. Capítulo 7 de Segunda Crônica. Depois de Reis, né? Capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui embaixo fala bem claro: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Quando ele fala que o meu povo somos nós, ele tem que se humilhar primeiro, orar e buscar a sua face. Queremos fazer uma oração se humilhando. Senhor, votamos, escolhemos errados, nos humilhamos perante Ti, falamos mal, criticamos o tempo todo. Vamos se humilhar e orar e se nos arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor possa fazer a sua justiça. E a justiça de Deus é perfeita, ela é agradável, a vontade dEle. Amém? Então, dentre muitas orações feitas por Jesus e escrita nos evangelhos, tem muita oração linda, né? Você vai lá em Cantares, você vai em Salmos, você vai em Lamentações, Jeremias, tem muitas orações. Essa oração aqui de Crônicas, muitas orações maravilhosas na Bíblia. Mas eu amo uma oração aqui na Bíblia, eu quero falar para vocês qual, e nós vamos abrir, para nós caminhar um pouco sobre essa oração, nessa noite. 1 João 17:1, que é a oração sacerdotal de Jesus. E aqui a gente vai então aprender um pouquinho com Jesus, né? 1 João, desculpa. Evangelho de João 17:1, perdão. Não é primeira, é Evangelho, tá? 17:1. Começa do primeiro. Amém? Então, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna e todos os que lhe desse. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-te a mim, ó Pai, mesmo com a glória que eu tive junto a ti. Antes que houvesse o mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em ti. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esse, mas também por aquele que vierem a crer em ti, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és, ó tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estejam também comigo os que me deste, para que vejam em mim a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa oração sacerdotal de Jesus, bem interessante, que queremos tirar alguns elementos, né, daqui, para que nós possamos aprender um pouco sobre orar, como orar, e nada como essa oração sacerdotal de Jesus. Bem interessante, se você ler aqui no primeiro, diz assim, ó, tendo Jesus falado essas coisas, ele fez o seu discurso antes, né? Ele falou que ele tinha que morrer, ele estava sendo preparado, a ida dele, né, com o Pai. Então ele estava orando, porque ele tinha que passar por um processo muito delicado, né? E a oração, a oração desse momento era a oração eficaz, importante para o que ele ia passar. E ele diz assim, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho se glorifique a ti. Então aqui eu quero tirar um dos elementos, discernimento profético do momento presente. É o que nós estamos passando nessa nação. Naquele dia, Jesus estava passando por aquela situação. Era um momento profético. Ia ser morto o nosso Salvador. Por causa de nós, ele ia morrer na cruz. Então, tinha um momento profético maravilhoso, né? Que todo mundo, o mundo inteiro, ia ver, todas aquelas pessoas iam ver esse momento tão importante na vida de Jesus Cristo. E ele tinha que passar por aquilo. E nesse momento, ele olhou para o céu. Ele tirou os olhos do problema. Ele não ficou com pena de si mesmo. Ele não ficou com pena dos discípulos que iam ficar todos sozinhos sem ele. Ele simplesmente tirou os olhos do problema. E ele olhou para o céu e olhou para o alto e disse, Pai, é chegada a hora, né? É chegado, ele tirou os olhos do problema. Hoje nós temos, não sei qual o seu problema nesse momento na tua casa, no trabalho, ou com isso que está acontecendo na família, no ministério, ou aqui, né, no nosso Brasil. Mas precisamos ter a coragem de tirar os nossos olhos desse problema e colocar no Senhor. E para que isso aconteça, não é qualquer oração, né? É uma oração de momento, é o momento chave que pede oração chave. Não é qualquer um que chega e tira, eu vou tirar os olhos do problema que eu me encontro e vou olhar para o Pai agora e crer que Ele vai estar no controle de tudo. Não é dessa forma muitas vezes. Muitas vezes nós não conseguimos tirar os olhos do nosso problema e colocar no Senhor. Mas aqui diz que Jesus, que a oração do momento, o momento da oração, momentos chaves, pede oração chaves, né? Quando entendemos a hora espiritual que estamos vivendo, fica mais fácil tirar os olhos do problema. Porque, gente, amado, assim, ó, eu até notei aqui, existe oração inteligente e orações ignorantes. Existe oração cegas e uma oração visionária. Existe oração maduras e oração imaturas, né? Tem momentos que você não sabe orar. Tu ora umas coisas vãs, umas coisas assim que parece que, como é que eu vou dizer, que ela não vai ter uma resposta para ti. São orações vagas, no momento errado até, né? E ali Jesus discerniu
o quão era importante ele tirar os olhos do problema e colocar no Senhor e pedir a Deus para que tomasse o controle de tudo. Nós estamos passando por um problema na nossa nação, é grande, é grave. Pastor Paulo, aquele dia aqui na quarta-feira, ele disse, ele está por dentro, ele é um homem, um pastor, ele foi jornalista, ainda por muitos anos, e ele falou que ele já nunca tinha visto algo tão tremendo, o que está acontecendo lá com nossos governantes. Já passou por várias situações, ele presenciou de perto. Mas nós estamos longe, né? Não presenciamos de perto. Ficamos bem longe de tudo, né? E está acontecendo algo profético. Eu vejo Deus. É profético que está acontecendo na nossa nação. Deus está intervindo. Não é verdade? Deus está fazendo. Não precisamos nós fazer muita coisa, não. Quando o pastor falou que às vezes nós somos culpados, a igreja, eu entendi uma coisa, porque nós não precisamos fazer muita coisa, não. Deus faz do seu modo. Mas nós somos culpados por não orar, por nos omitir da oração, deixar passar de qualquer jeito. Isso tudo vai passar. Eu vejo cristãos dizendo, não, no segundo semestre já não vai haver mais resíduo de nada disso. Não é verdade. A gente sabe que não vai ser assim. Que esse segundo semestre, não, gente. A situação, a tendência é ficar cada vez mais difícil. E nós deixamos de orar. Não oramos mais. Eu estava falando com meu esposo. Nós vamos estar levantando o jejum nessa semana pela nação. E oração, sim. Então é um momento profético. É hora de nós nos posicionar. O pastor Paulo falou na quarta-feira. Orem, orem, orem. É difícil orar, viu, gente? É difícil sair da sua zona de conforto, da frente da televisão, da frente do WhatsApp, da internet, e você se retirar lá para o cantinho para orar por 15 minutos ou meia hora pela nação. É difícil. Tu vai dizer bem assim, ou você diz até hoje, como eu já falei também, eles que se virem lá, não foi eles que fizeram tal coisa? Bom, eu estou fora de tudo. E assim a gente se omite da nossa responsabilidade, que é orar pela nossa nação, como igreja, né? Como povos de Deus. Deus só está esperando um clamor da nossa parte. E eu pergunto, qual o nosso momento profético? Às vezes até na tua casa. O que tu estás passando na tua família hoje? Qual é o momento? Eu estou passando por uma situação, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que tivemos que mudar todo o foco da nossa oração lá em casa. Tivemos que fazer uma mudança radical, eu e Tony, em relação a isso, né? Jesus estava ciente e pronto para o momento mais escuro da maior sofrimento da sua vida. Por isso ele soube fazer a oração certa. Ele soube interpretar aquele momento. Ele reagiu orando. Ele não precisava orar, né? Filho de Deus. Estava tudo já marcado, tudo acertado já. Estava cumprindo tudo. Para que orar mais? O pai sabia o que estava fazendo. Mas ele não sossegou a sua alma. Ele tirou os olhos do problema e orou ao Pai. Muito mais nós, seres humanos, meros seres humanos, né? Amém? Segundo elemento que nós tiramos daqui dessa oração. Vamos ler aqui João 17:4. 17:4. Diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu grifei aqui, eu te glorifiquei na terra. Aqui é o caráter de perseverança. Vamos tirar esse elemento como caráter de perseverança. É bem interessante que a gente acredita que essa seja a declaração mais poderosa que alguém poderia fazer antes de morrer, né? Jesus Cristo. Terminar a sua vida. Uma postura de caráter determinou o curso da sua vida na plena vontade divina do nosso Pai. Então, nós estávamos aqui no Copeve na quinta-feira à tarde, tomando um café com as pastoras. Os pastores se reúnem de manhã e nós à tarde. Nós somos o anfitrião, então a gente faz o melhor que nós podemos para essas autoridades. Eles são autoridades, né? Aqui na cidade, como os pastores são. Então nós vamos honrá-los com o melhor que nós podemos dar. Então a gente faz uma mesa bem bonita lá atrás, com o melhor que a gente pode dar de comida, de suco, de cafezinho para esses amados. São autoridades aqui na cidade, né? Autoridades do reino de Deus. Então a gente estava até conversando, e aí nós estamos lendo um livro, Marta e Maria, muito tremendo, nos ensinando um monte. E aí uma das irmãs, da pastora, falou assim:
Aí fala muito sobre renúncia num certo parágrafo do livro. E ela falou, eu renunciei, eu tive que renunciar muito. Eu tinha sonhos de ficar rica, de fazer cruzeiros. Eu tinha sonho de me formar tantas faculdades. Eu tinha sonho assim de ir para fora do Brasil. Eu renunciei a tudo por Jesus, né? Hoje estou aqui servindo ao reino. Então tem que ver uma renúncia da nossa parte. E ela começou a falar da renúncia dela. E eu comecei a analisar aquilo tudo que ela estava falando e ver a minha vida também, né? Porque cada uma falava alguma coisa. E aí, quando chegou a minha hora de falar, eu disse assim, olha, eu não renunciei nada, porque eu não tinha nada para renunciar. Nada, eu não tinha sonhos, eu não tinha alegria, eu não tinha nada para renunciar. Era pobre, vazia de Deus, não tinha nada. Eu não renunciei nada. Ao contrário, no momento que Ele me alcançou, Ele me deu tudo isso que eu não tinha antes. Então, não, porque eu não acho, e ela disse que foi muito difícil renunciar a tudo isso. Eu não achei difícil, e eu creio que tu também não achas difícil. Não sei se você concorda comigo. Não é difícil renunciar, vir para Jesus e renunciar algumas coisas do mundo, ou tudo. Não acho, para mim não foi. Eu gostava de balada, de carnaval. Como? Direto, né? E renunciei por Jesus, mas isso não foi difícil. Porque eu era vazia, aquilo era só momentâneo. E aí, mas eu falei uma coisa que eu não sei se vocês concordam comigo. Para mim não foi difícil, não é difícil renunciar por Jesus. Para mim é mais difícil a perseverança. Sim ou não? Perseverar nos caminhos dele é difícil. Hoje tu olhas por aí, gente, você pode olhar por aí, gente. Muitos desviados. Muitos, os mendigos são tudo desviados. Muitos irmãos que eram daqui, hoje não estão em nada. Não conseguiram permanecer. Não conseguiram perseverar. Gente, a perseverança é muito difícil. É tão difícil que a Bíblia fala que na perseverança nós encontramos a esperança. Né? Sem perseverança não há obediência, né? E a Bíblia fala se perseverar o que até ao fim, gente. Nós não podemos mais parar. Acabou, deu para ti, deu para mim. Deu. Acabou, não existe mais. Vou voltar atrás, vou parar onde eu estou, vou ficar estagnada. Vou ficar como eu estou, chega. Eu oro em casa. Não preciso mais de Bíblia também, já aprendi tudo. Não existe. É a perseverança, é perseverar até o fim. E Jesus tinha um caráter de perseverança. Ele serviu, seguiu, perseguiu e conseguiu concretizar todo o plano do Pai. Sim ou não? Ele fez tudo, ele disse, eu glorifiquei-te na terra. Né? Entende? E nós? Nós já estamos, a igreja está com 30 anos, vai para 31 esse ano. Eu já estou 30 anos, não posso parar. Será que eu tenho mais 30 pela frente de fé? Né? Não posso mais voltar atrás. Deu para nós. Então a perseverança é difícil. Você aguentar a ofensa. Pessoas virar as costas para ti. Ou você faz e nunca está bom. Ou sei lá, coisas parecidas. Renunciar a tanta coisa lá. Por perseverar no caminho. E vim todos os domingos no culto. Servir ao reino. Vim nas quarta-feiras para orar com os irmãos, dar força para os pastores que estão aqui coordenando. Vou estar com eles sim. Eu podia estar em casa descansando. Para quê? Eu descanso nos outros dias. Né? Para que tanto descanso? O pastor Zizo, meu cunhado, ele dizia assim, ele quase não dormia, ele disse. Ele detestava dormir, né, Nilce? O que ele dizia? Ele não dormia porque dormia, ele perdia tempo. Não era? Ele perdia tempo. Dormia é perder tempo. O Tony era bem dorminhoco. Ele dizia, Tony, estás perdendo tempo, cara. Dorme menos. Né? Para que descansar tanto, dormir tanto? E ele aproveitou tudo. Perseverou até o fim. Talvez alguns não tenham conhecido, mas o que conheceu, eu tenho ele como meu grande mentor, como meu grande testemunho de perseverança. Até o fim, ele serviu, prosseguiu. Aqui, como fala aqui de Jesus, ele foi até o fim, perseverou até o fim, com todas aquelas dificuldades de enfermidade, né?
Então a perseverança, gente, é muito mais difícil. E aqui diz assim, ó, não existe obediência sem perseverança, e nem perseverança sem obediência. Jesus perseverou porque ele obedeceu, não é verdade? E ele obedeceu porque o que? Ele perseverou. Então na obediência nós perseveramos, não é verdade? Não tem como ser o contrário. Obedeça a palavra e persevera. Persevere e obedeça a palavra, né? Como foi esse culto maravilhoso aqui, a presença de Deus foi tremenda e está sendo, né? Nós não precisamos fazer muita coisa não, gente. Nós só temos que nos entregar. É entrega. Jesus vai falar de entrega aqui, tá? Ele se entregou. Nós não temos que orar alto e preparar, muita coisa. Há uma entrega da alma, há uma entrega do espírito. Esquece tua casa, esquece tudo e se entregue. E aí Deus faz. O Espírito Santo vem e faz. A palavra obediência traduzido no termo é dar ouvido. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Obediência está ligada com a nossa audição espiritual. Para obedecer temos que ouvir, e ouvir é muito difícil. Nós temos lidado com algumas pessoas, não só aqui, estou falando da nossa igreja não, tá, gente? A gente é chamado lá fora também, para ministrar em outros lugares, para aconselhar. E a gente tem lidado assim, ó, a pessoa não quer perseverar no seu casamento, os casamentos estão acabando. Não querem perseverar, não querem pagar o preço, não querem renúncia, nada. E você fala, o caminho é esse. Vai por aqui que você vai mudar tudo na tua vida. E a gente fala, é oração, é um preço. Vai lá no domingo de manhã junto com o pastor Silvio, tem oração tal dia, ore, busque, alguém vai estar orando contigo, vai te acompanhar, e você fala. Mas a pessoa ouve, mas não faz. Ou não ouve, né? Ou não ouve. Obediência não é só dizer que vai fazer, mas terminar e ir até o fim em tudo aquilo que Deus propôs. Obediência é principalmente não fazer o que Deus não te mandou fazer. Não faça o que Deus não mandou você fazer, né? Não faça. Precisamos amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. O que amamos, o que tememos, o que cremos irão determinar nossos valores. Nossa capacidade de avançar e de continuar a perseverar. Temos que andar com pessoas que são felizes, que são alegres, que têm uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um sorriso, sabe? Andar com pessoas assim, que te levanta, que te coloca de pé e te leva para frente. Esse tipo de pessoa nós temos que andar. Não ande, do contrário, com andar com pessoas vazias, palavras torpes, sempre criticando, reclamando. Você pode notar, as que mais criticam, as que mais falam, criticam, são aqueles que não querem estar junto. Porque estar junto, existe uma renúncia também, né? Estar junto Senhor, Ele quer que nós estejamos juntos para que a brasinha não se apague. Que aquele braseiro se acenda. Precisamos estar juntos. Precisamos estar aqui na igreja, estar aqui no culto. Amém? Perseverar existe muito quebrantamento. Nós só glorificamos a Deus e o adoramos com a perseverança, né? No ministério, às vezes acho que não está no ministério só meia parte, só no momento que a gente está aqui. Eu sempre falo dos levitas, tadinhos, eles sofrem comigo, porque a gente acaba falando dos levitas, mas tem outros ministérios. Mas nós só queremos estar no momento que é bom para nós. É bom estar ali, eu vou estar ali. No momento da vigília, no momento da oração, no momento de estar junto, eu tenho outros compromissos, tá? Tenho reunião com os amigos, né? Vou para outros lugares. Esse momento não é para mim, é o momento lá de estar lá, naquele dia, ou de tocar, ou de cantar, ou de dançar, ou de estar... Aí eu vou, mas em outros momentos eu não quero estar, não. Então é metade, né? Então é onde temos que... A perseverança exige muito quebrantamento da nossa parte. Perseverar é para pessoas crucificadas. Quem vai para a cruz é o que perseveram.
Precisamos ir para a cruz. Amém? Terceiro elemento, vamos ler aqui, João 17, 9. Diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Aqui esse elemento eu coloquei objetividade espiritual, né? É objetividade, tipo, objetividade é a capacidade de acertar o alvo. E aqui Jesus falou assim: olha, eu não rogo pelo mundo não, tá? Mas por aquele que tu me deu, tu me deste. Por esse que são teus, Senhor. Às vezes fizemos oração vagas, né? Vãs, sem objetividade. Ela vai para todos os lados, menos para o alvo. Oração vã. E aqui Jesus disse que foi muito claro, muito claro. Então, ele não rogou pelo mundo não, tá? Só por aqueles que o Senhor deu para ele. Porque nós sabemos do propósito de Deus. Só quem vai a Jesus é aqueles que o Pai envia. Amém? O Pai diz assim, ó, aquele lá é meu filho, vai até eles e busque para mim. Tem toda uma história. Todo um mapa, né? Mapeamento aqui. Então, Jesus falou bem claro, ó, eu não oro, eu não rogo pelo mundo não, mas por aqueles que me destes. Deus deu aqueles para Jesus, Ele roga por aqueles ali. E muitas vezes nós não rogamos pelas coisas que são nossas, rogamos por coisa lá longe, né? Por exemplo, uma oração vã, eu vou dar um exemplo para vocês, até eu anotei aqui, eu acho. Senhor, abençoe todas as nações da terra. Abençoe todas as igrejas do mundo. Essa oração, ela não tem um retorno, tem? Você vai ter um retorno dessa oração? Não, não é um retorno. Todas as nações da terra, todas as igrejas do mundo, aí tem, no meio dessas igrejas do mundo tem mórmon, tem espírita, tem kardecista, tem tanto. São orações vagas, já vi pessoas orarem assim. Oração vãs, vagas. Ela não tem um foco, ela não tem um alvo. Jesus não orou pelo mundo, não. Não quero orar agora. É aqueles que tu me deu. Então vamos orar por aqueles que Deus deu para nós. Né? Os missionários, os líderes de jovens estão orando para quem? Pelos jovens, que Deus está dando para eles. Esse é o foco deles. Nós temos o Acampáscoa. Vai acontecer agora sexta-feira que vem. Por quem você está orando nesse exato momento? Ore pelo Acampáscoa. Ore para Deus enviar mais pessoas, que iam ter 100 pessoas lá naquele Acampáscoa. Estão com umas 80, 70 e pouco mais ou menos. Precisam de mais. Né? Fizemos a macarronada ontem. Somos gratos, até o Léo quer agradecer depois. Foi muito bênção. Né? Irmãos ali sendo fiel com a gente. Esse é o objetivo nosso. Né? Ore pelo Acampáscoa. Aqui eu botei assim, ó, nós temos o sítio, um dos projetos nossos é o sítio, gente. Quem ora pelo sítio diariamente? Quem? Hoje, por exemplo, meu esposo estava lá naquele morro lá, depois do morro onde está a água. Ele teve que ir para lá hoje, com mais 2 pessoas. Não tem quem vá, né? Ele teve que ir, porque está 4 dias sem água naquele sítio. Estão passando por uma prova de fogo com aquele sítio. E vai, e bota a mangueira, e faz isso, e faz poço, senão a água não vem. Daqui a pouquinho vem uma chuva e entope os canos todos, e a água não desce, papapá, e agora, né? Então, nós temos um foco, a nossa oração tem que ser essa. Precisamos daquele sítio para botar ele, para poder nós fazermos retiros, seminários, dá para fazer sempre, porque agora tem 2 alojamentos grandes, cabe 80 pessoas cada um, falta terminar. Né? Os banheiros, a água, vamos arrafiar aquela cozinha, tá? Temos um foco agora nesse momento, e só com oração, irmãos, só, não tem outro jeito. Quando oramos, Deus faz, mas nós botamos nosso foco em outras coisas, não nos focamos na nossa igreja, no qual nós congregamos. Se nós pertencemos a essa igreja, e nós sabemos que temos projeto nessa igreja, vamos orar pelos projetos daqui. Vamos orar por aquilo que nós temos um alvo. Essa oração daqui a pouco vai trazer um retorno para você. Temos que orar por algo que nos traz um retorno. Amém? Oramos pelo missionário, nós temos retorno de vários missionários que estão aí fora no campo, porque a gente ajuda e essa igreja ajuda. Temos retorno. Né? Os cursos da Universidade da Família está aí, ó. Vamos orar pelos cursos.
Almas que estão chegando, vamos orar por essas vidas e pedir para Deus atrair mais pessoas. Ministério levítico, ministério muito difícil de se lidar, né, em todos os sentidos. Outros ministérios também. Precisamos das orações dos irmãos. Deus sempre confia a pessoas ou a pessoas. Estava olhando agora o irmão Walter aqui. O irmão Walter tem a Donep. Ele é o nosso evangelista dessa igreja. Então ele tem um ministério lá, né? Ele, a Camila, Célia, Rodrigo. E o alvo, qual é o nosso alvo? Orar pelo ministério deles. Orar sempre, esse é o foco. Uma oração sem objetivo é aquela que não temos como avaliar o seu resultado. Foi o que eu falei para você ainda há pouco. E nesses últimos dias eu tinha passado por um processo bem difícil. Pensa, eu não tomava nenhum comprimido nem para dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça, uma gripe, nada. Passava sozinha. E de repente eu me cheguei a uma situação que eu tenho que tomar, tive que tomar, estou ainda, quase 8 comprimidos por dia. Por dia, gente. 8. Não tomava nada. Pensa no estômago, pensa no que aconteceu comigo tudo. Até perdi peso. Entrei no meu vestidinho, que eu trouxe lá dos States uma vez. Esse aqui. Alguém me falou que estava muito linda hoje. Né, Márcia? Márcia, está muito linda, pastora. Obrigada. Comprei lá, não servia mais. Agora está servindo. Perdi 4 quilos. Estou brincando, gente. E aí nós mudamos o foco da nossa oração na minha casa agora. Né? De orarmos todos os dias. É um foco, a minha convalescência. Todas as infecções e tudo que eu passei, estou passando. Saí da primeira etapa do tratamento, estou na segunda etapa, que não podia misturar os remédios. E vou para uma terceira, que é a cervical, né? Essa é um pouco mais grave, porque quando eu apago, quando eu desmaiei várias vezes, eu desmaio do nada. Simplesmente apago, nem avisa. E às vezes até dormindo, tá? Eu estou deitada e eu perco o sentido deitada. E o que aconteceu? É do estresse, o que é? E a gente foi vasculhar, fizemos uma multidão de exame, vasculha daqui, vasculha de lá. A doutora disse, temos que descobrir, Norma, como é que vamos tratar disso. E aí deu o resultado. Né? Eu trabalhei muito tempo, mais de uns 23 anos, numa mesma posição. Trabalhava com lapidação de cristal, trabalhei uns 15 anos, uns 13 anos, com lapidação de cristal, que é sentada com a cabeça assim, uma luz aqui, e você trabalhando. E depois trabalhei com bordados e aplicação, que foi meu trabalho por longos anos. Deu 20 e poucos anos. E isso me trouxe uma consequência, uma sequela agora, que eu não sabia. Eu tinha dores, sempre tive dor. Eu dizia assim, isso aqui eu consigo aguentar. Eu tinha dor de manhã, tinha dor de tarde, uma dor assim aqui, parece um peso. Eu tive sempre dor, mas eu dizia, isso a gente consegue aguentar, porque ela se tornou normal para mim. Até um dia que eu fui fazer como é que é? Eu exagerei, eu fiz uns 4 jardins naquele mês. Eu fiz o jardim do sítio, o jardim da Nelly, o jardim da igreja, o meu. E fui fazendo, e toda boba fazendo jardim, porque eu amo fazer jardim. E planta daqui, planta de lá, tinha uma floricultura em promoção no São Vicente. Agora nós vamos lá comprar aquela floricultura inteira e eu vou plantar. E fui. Aí eu me esforcei demais. E aí deu pane. Deu um pane em mim. Aí veio tudo, né? Como é que ela diz? Está tudo no limite, Norma. Tudo no limite. E essa cervical, ela vem e comprime os nervos da minha cabeça. Ela entra, faz isso aqui. E quando ela comprime demais, que eu estou cansada, muito estressada, falta oxigênio no cérebro. E aí eu apago. Não avisa. E aí? Né? Então, ainda não comecei esse tratamento. Ainda tem acontecido isso. Mas eu não comecei a última etapa. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós nunca sabemos quando a tempestade vai vir sobre nós. Nunca sabemos. Ela não avisa quando vem. E veio. Uns vêm no trabalho, outros vêm, ministério. E veio, né? E deu esse pane. E nós, então, mudamos o foco da nossa oração. Eu e o Tony de manhã temos orado com foco, né? Porque eu não quero ser uma pastora doente, né, gente? Eu posso nem fazer mais
Um jardim? Ah, não. Eu vou morrer se não fazer jardim. Se eu não fazer as minhas florzinhas de seda, vai dar um troço em mim, meus artesanatos. Não, Senhor, não é possível. Eu quero continuar fazendo, eu tenho que parar tudo. Né? Então, temos um foco agora, que é orar nesse sentido. Amém? Temos quase terminando. Não, está acabando o elemento. Por que o foco, gente? Vamos falar aqui, ó. Marcos 8, vamos pegar Marcos, continue no mesmo João, tá? Mas nós vamos pegar Marcos 8, 22 e 25. 22, Marcos. Para a gente pegar um exemplo aqui. Marcos, depois de Mateus, capítulo 8, 22 a 25, diz assim. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Eu acredito que Jesus não curou de uma só vez esse homem para enfatizar a importância do que nós estamos falando, que é a objetividade, né? Engraçado, né? Jesus pegou, colocou guspe no olho do cego e depois fez ele dizer: olha, está vendo? Ele disse: não, eu vejo pessoas como árvore. Ele olhava assim, né? Tudo árvore, né? E depois ele teve que ungir de novo. Interessante isso aqui, tem uma história, tem um estudo muito bom sobre isso. A importância da objetividade. Queria pegar aqui ele dizia assim, ó, ele via ao longe. Tem 3 aspectos que nos traz para nós hoje. Ele dizia assim, como é que ele falou? Ele via ao longe. Deixa eu ver se eu pego melhor aqui. Isso, ele via de longe, via uma visão que ganha profundidade. Então, tipo assim, quantos de nós temos uma visão meia esmaranhada e vemos pessoas como árvore hoje em dia, né? Porque Jesus teve que colocar a mão nele 2 vezes para ele ter esse foco nítido. E às vezes hoje nós não estamos vendo as pessoas como elas são, como elas deveriam ser. Às vezes vemos as pessoas tortas, defeituosas, estamos sempre criticando elas, vendo tudo errado, o ministério errado. Não temos um foco nítido do que está acontecendo ao nosso redor. Aquele cego não tinha um foco nítido do que estava acontecendo. Ele via pessoas como árvore, ele via tudo diferente, tudo errado. E pela segunda vez Deus vem e coloca de novo a mão nele e ele diz assim, como é que ele fala aqui? Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Será que nós temos visto hoje as pessoas perfeitas? As pessoas lindas? Não como árvore, não tortas. Será que nós temos vendo as autoridades como pessoas de Deus? Temos honrado essas autoridades? Temos visto nosso irmão em Cristo Jesus como pessoas, como filho de Deus e amado como deveríamos amar? Aquele homem, primeiro ele não via nada. Ele estava totalmente cego. Depois ele viu só alguns rabiscos. Pessoas como árvore. Jesus teve que tocar de novo nele, nos olhos, para que ele visse as pessoas como elas são. Que possamos pedir a Deus, ao nosso Deus, para enxergar melhor o que tem acontecido ao nosso redor, amém? Vamos pedir ao Senhor que Ele possa restabelecer a nossa visão em relação ao reino dEle. A trabalhar com alegria, sem murmuração.
E para encerrarmos, João 17:10. Na mesma, diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Isso é o espírito da aliança. Deus, Jesus aliançado com o Pai, e o Pai aliançado com o Filho. O verdadeiro poder da oração também não reside no que pedimos, mas no que recebemos, nem no que recebemos, mas no que nós entregamos. Foi o que nós falamos hoje aqui ainda, né? A gente não se entrega, amados. A gente vem aqui, pedimos, falamos palavras lindas, oramos maravilhosamente, oramos em línguas, cantamos hinos espirituais, estamos até junto, mas nós não entregamos nada ao Senhor. Jesus se entregou por completo. A gente não se entrega, Ele quer apenas o nosso coração. Ele quer apenas todo o nosso ser, Ele quer apenas que nos entregamos a Ele. Mas não há entrega. Jesus falou: todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Jesus entregou a sua vida. Estar em aliança com uma pessoa quer dizer que tudo que é seu passa a ser também da pessoa. E tudo da outra pessoa passa a ser seu. Deus é um Deus de aliança. Que essa aliança possa prevalecer nos nossos dias. Temos uma aliança com essa igreja. Sim ou não? Temos uma aliança com o nosso cônjuge. Sim ou não? Temos uma aliança com nossos pastores e líderes. Amém? Temos, amado. Não deixa que ninguém roube, que ninguém tire, que ninguém quebre essa aliança. Temos uma aliança de oração pela nação. A salvação é um casamento com comunhão de bens, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Não é verdade? Só recebemos tudo quando entregamos tudo. Não recebemos nada porque não entregamos nada. E essa é a poderosa, gente, lei da aliança. Não entregamos nada para Deus, nada. Nem a nossa vida. Quando as coisas estão ficando difíceis, nós nos tiramos da mão de Deus. Ah, eu vou largar. Larguei o meu filho, não quero mais saber. Larguei o meu filho da mão do Senhor, tirei ele da mão de Deus e eu vou fazer sozinho. Não entregamos para o Senhor. Quebramos a aliança rapidamente. Sem entrega e compromisso, jamais chegaremos a lugar nenhum. Precisamos de entrega. Às vezes, custa, tá? É difícil, não é fácil, não. Quando levanta de manhã, meu marido, nós vamos tomar um café. Nesses últimos dias, eu ando dormindo até mais tarde por causa do remédio. Eu sempre acordava 7, 7h30. Agora eu acordo 8h30, 9. Assim, bem preguiçosa, mas é tudo do remédio. Aí ele deixa, às vezes, né? Mas não é bom, porque a manhã fica muito pequena. Aí a gente toma um café, vamos orar. Temos uma aliança com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. E ali, se fizermos essa aliança, vamos cumprir a aliança. Não deixamos quebrar a aliança. Não permita que isso aconteça. Sem entrega e compromisso, jamais chegaremos a lugar nenhum, né? E Ana é uma dessas pessoas, né? Ana de Elcana. Ela queria um filho para o marido. Queria um filho para ela também. Ela viu Penina, que era outra mulher de Elcana, ter um monte de filho. Todo ano Penina tinha filho, todo ano. E Ana não tinha nenhum. Ela queria, não, eu preciso de um filho. Eu quero para mostrar para Penina que eu posso ter filho. Para mostrar para Elcana. E Deus dizia, não, tu não vai ter, porque tu só quer para ti. Até que um belo dia Ana foi tocada. Ela foi tomada como embriagada, né? Ela disse, não, Senhor, eu quero um filho para dar para ti. Eu vou entregar para o Senhor, ele é teu. Quando Ana se entregou e disse, o filho é teu, a madre de Ana foi aberta, amém? E ela entregou o filho para Deus, amém? Entregamos, que nós possamos entregar os nossos filhos para o Senhor. Vamos nos levantar, por favor.
Que o nosso Deus, que nesses últimos dias Ele possa estar fazendo uma obra maravilhosa nos nossos corações. E que possamos nos entregar a Ele de uma forma que Ele sinta que o nosso coração e a nossa vida realmente é dEle. Não se tire do Senhor. Não te arranque dos braços do Senhor. Não permita que alguém te arranque dEle. Não deixe que arranque teu filho da mão de Deus. Não permita. Mas peça, entregue a Ele. E se entregue também. Em nome de Jesus.